Aula 3 Bases teóricas do desenvolvimento e da aprendizagem. Olá, caros alunos. Estamos iniciando nossa terceira aula. Vamos abordar as concepções de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente a partir das bases teóricas da psicologia. Focalizaremos com mais atenção o processo de construção e reconstrução do conhecimento pelo sujeito cognoscente. Neste estudo, destacaremos, então, as bases teóricas behaviorista, Gestalt, cognitivista e interacionista que explicam o desenvolvimento intelectual cognitivo, e daremos maior ênfase aos principais atores que contribuíram para o avanço da pesquisa cognitiva. Objetivos. Item: conhecer as concepções das teorias dos movimentos da psicologia pertinentes ao desenvolvimento e à aprendizagem. Item: estabelecer relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Item: construir sabers sobre o desenvolvimento cognitivo. 41. Aula 3. Tópico 1: teoria da aprendizagem behaviorista. Objetivo. Item: conhecer e aprofundar as concepções behavioristas de aprendizagem. Na aula anterior, estudamos os processos do desenvolvimento humano a partir da visão da psicologia infantil. Entendemos que o desenvolvimento processa mudanças físicas, motoras e psicológicas. Observamos, ainda, as fases do desenvolvimento sexual e social a partir da visão psicossexual e psicossocial da psicanálise e da neopsicanálise. A partir daí, podemos compreender a formação do sujeito e das estruturas cognitivas da personalidade, id, ego e superego. Entender melhor seu posicionamento no que concerne ao desenvolvimento da aprendizagem do sujeito. Inicialmente, poderíamos fazer as seguintes reflexões: quais as contribuições que o behaviorismo trouxe para o conhecimento sobre o desenvolvimento humano? É algo que o negrão rodou e dinitictou cognjotrio do RCRGN do educador. Antes de buscarmos resposta para essas questões, devemos lembrar um conteúdo que vimos na primeira aula: o posicionamento do fundador do movimento. Jojun Victuon, 17/197, Eu. Seguida, ampliaremos nossos conhecimentos acrescentando mais dois importantes pesquisadores desse movimento, Pavlov e Skinner. Nosso estudo terá como foco o ponto de vista behaviorista sobre o sujeito e a aquisição da aprendizagem. Para os psicólogos behavioristas, a aprendizagem é 42. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Feita através de condicionamento, que pode ser de dois tipos. O primeiro a apresentar a teoria do condicionamento foi Ivan Petrovich Pavlov, de 1849 a 1936. Estudioso da psicologia, de formação filosófica e médica, Pavlov destacou-se no campo do fenômeno de aprendizagem por sua teoria denominada de ou por contiguidade, SS, ou respondente, e ou ainda pavloviano. 1.1 Condicionamento clássico. Pavlov iniciou suas pesquisas se apropriando das experiências feitas com animais. Uma das experiências mais divulgadas no campo da ciência feitas por ele envolveu experimentos com cachorros. Sua investigação consistia em analisar a resposta do animal. Para tanto, buscou analisar a conexão que havia entre o processo de salivação do animal e o alimento. Durante suas investigações, observou que o cão salivava tanto diante da presença do alimento, como quando via a pessoa que o alimentava. Assim, ele resolveu utilizar-se de um novo estímulo que chamou de condicionado. Na visão behaviorista, o evento do processo de aprendizagem é denominado de estímulo e resposta. Entende-se por estímulo qualquer evento que atua sobre um organismo, e por resposta, qualquer comportamento emitido pelo mesmo organismo. O instrumento utilizado por Pavlov foi o animal, cachorro, mais o alimento e uma sineta que produzia um som. O processo da experiência pavloviana. É um estímulo incondicionado e a salivação seria a resposta incondicionada. Numa outra situação, foi apresentado um terceiro instrumento denominado de neutro ou objeto condicionador.
Antes de mostrar a carne para o animal, Pavlov tocava o som, estímulo neutro. Nas primeiras vezes, o animal não apresentou nenhuma resposta, porém, com a sucessiva insistência do som antes da carne, o cão apresentou a resposta de salivação ao ouvir o som antes de ver a carne. Assim, o som da sineta é estímulo neutro, também considerado estímulo condicionador, que provoca uma resposta do animal. Quando emitida, a resposta é denominada de resposta condicionada. A salivação do cão passou, então, a ser condicionada ao momento em que ouvia o toque. RRN 8 Sujmabudiai de Kekgayampi. Figura 1, Itampe. Patlut. Tópico 1. 43. É possível percebê-la na aplicação escolar. Um bom exemplo são os primeiros anos escolares quando a criança começa a frequentar o espaço educacional. Na primeira semana, a criança é estimulada por ações, atitudes e objetos que a ajudam a emitir uma resposta de adaptação ao novo ambiente. Por exemplo, a criança chora a ausência da mãe e logo entra em ação o estímulo neutro, o carinho da professora, os brinquedos, que condicionarão a resposta da criança. Quando a criança inicia período de adaptação escolar, a professora começa, então, um processo de rotina na sala de aula, as atividades desenvolvidas, que pode seguir essa ordem: acolhimento, momento da história, atividades lúdicas. Então, a professora prepara as crianças para a higienização antes do lanche. Posteriormente, elas seguem para o momento de recreação. Na volta do recreio, há momento do relax, depois mais uma atividade e finalização dos trabalhos preparando as crianças para o retorno da mãe. Essas atividades no início do pré-escolar são rotineiras e são caracterizadas como processo condicionador. As respostas que as crianças dão nas atividades propostas são condicionadas. No momento em que a criança percebe a presença da mãe, apresenta a resposta de alegria, resposta incondicionada. Há nesse processo resposta condicionada e incondicionada da criança. Também, no âmbito escolar, existem situações em que o papel da educação condiciona o aluno quanto à resposta. Vocês devem conhecer escola que estabelece premiações para o melhor aluno do ano, da classe, e outras situações pelas quais a escola deseja receber a resposta programada. Vamos agora sistematizar para compreender melhor o conceito de estímulo e resposta programada. Estímulo condicionado, objeto neutro que provoca uma resposta condicionada pelo sujeito. 2. Estímulo incondicionado, causa uma resposta reflexa ou automática no sujeito, caracterizada de resposta incondicionada. 3. Resposta condicionada, é análoga à resposta incondicionada, aprendida pela apresentação concomitante do estímulo neutro e incondicionado. 4. Resposta incondicionada, ou resposta reflexa, não aprendida, ocorre sempre que o estímulo incondicionado é apresentado. V. Respostas reflexas, também podem ser condicionadas, tais como situações de medo, choque, condições aversivas em determinadas situações mediante a apresentação de um estímulo condicionado. 44. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Condicionamento e as relações temporais. Pavlov observou que o intervalo de tempo entre um estímulo e outro é relevante. Por exemplo, o intervalo de tempo entre um estímulo condicionado e um estímulo incondicionado deve se apresentar aproximadamente em meio segundo de um estímulo a outro estímulo para se obter a resposta, pois em um tempo maior seria mais difícil a emissão de uma resposta condicionada. Outra observação é que a aprendizagem por condicionamento depende da relação temporal, do estímulo condicionado e do estímulo incondicionado, no intervalo de um para outro, e que outros tipos de condicionamentos podem ocorrer, os quais foram classificados em condicionamento de traço e condicionamento deferido. O condicionamento de traço ocorre quando o objeto condicionador é apresentado por um breve espaço de tempo e só então o objeto incondicionado é apresentado. Neste caso, a associação entre os dois estímulos pelo sujeito está ligada à manutenção por parte do mesmo ou por traço ou neutro. Por exemplo, na experiência com o cão, ao tocar a sineta, somente após alguns minutos, seria apresentada a carne. A salivação, resposta para o objeto condicionador, o som, estímulo neutro respondido, apresenta-se como resposta condicionada após um número maior de tentativas.
A aprendizagem para essa experiência ocorre pelo número de vezes repetidas. O condicionamento diferido se dá da mesma forma que o condicionamento de traço. O diferencial é que no intervalo o estímulo condicionado não é o estímulo incondicionado, mas é apresentado como estímulo condicionado. Também acontece a diferença na resposta condicionada do sujeito, que não se apresenta de imediato, mas ela é emitida após um certo intervalo de tempo. Vamos aprender agora um pouco sobre um outro tipo de aprendizagem por condicionamento, o condicionamento operante ou skinneriano. 1.2 Condicionamento operante. O cutót do foi do T. Skinner, de 1904 a 1990. Seus trabalhos atingiram sucesso a partir de suas pesquisas no campo da psicologia experimental. Skinner revelou particular interesse na investigação do comportamento a partir da observação de animais. Opôs-se ao radicalismo do behaviorismo, mesmo sendo um dos adeptos dessa teoria. RRN 8 Sunjumagudi de Kekgayampi. Figura 0, tópico 1. 45. O Eonjeion-Cogto, Skinneriano, ou instrumental ou por reforço, SR, conexão fortalecida entre estímulo-resposta. Skinner postulou que a resposta do sujeito não é dada a partir de um estímulo identificado, ou seja, de um objeto incondicionado ou condicionante, como no eco do Eonjeion-Cogto e na UIUDG do organismo, por isso é chamado de reforço, pois fortalece a conexão ou o resultado de um comportamento próprio do sujeito. A resposta do sujeito é o instrumento para a obtenção do reforço. Skinner se apropriou em suas pesquisas das descobertas sobre o comportamento animal. Para tanto, ele desenvolveu um tipo de experimento que denominou a caixa de Skinner. Esta caixa tem o modelo de uma gaiola e foi composta de uma barra, pela qual seria dispensado o alimento. Na gaiola, foi colocado um rato, para que fosse observada uma série de comportamentos. Esses comportamentos foram denominados por ele de operante, pois as reações espontâneas se sucederam do organismo sem que precisasse ser condicionado a uma resposta acidental. Para que possamos entender melhor o experimento de Skinner, vamos pensar no seguinte exemplo: na gaiola, havia uma barra que, à medida que o rato a pressionava, dispensaria uma bolinha de alimento. Antes de tocar na barra, o rato emitiu várias respostas. Skinner considerou as ações do rato na gaiola como respostas espontâneas. No momento em que o rato tocou na barra, e que foi dispensado o alimento, Skinner observou que o rato repetia a resposta e chamou de resposta acidental. Esse experimento fez o diferencial entre um condicionamento clássico e um operante. O primeiro consiste no fato de o estímulo vir primeiro e só depois a resposta programada. No condicionamento operante, o organismo apresenta um maior número de respostas espontâneas até que o estímulo específico apareça. Desse modo, a conexão do reforço será fortalecida pela resposta. Situação ambiental em que se segue a emissão de uma resposta, essa aumenta a probabilidade de ocorrência dos organismos envolvidos. A teoria de condicionamento de Skinner contribui para que possamos entender de onde e como provém um comportamento humano, quais os focos que são pertinentes à forma de entender determinadas ações e atitudes do sujeito. Um determinado assunto. Para melhor entender, vamos observar algumas variáveis que têm relevância no aumento ou diminuição de um comportamento operante no 46. Psicologia do organismo, seja ele animal ou humano, a partir do reforço positivo e negativo, punição e extinção de uma resposta. A. B. C. Reforço positivo, todo evento que satisfaça uma resposta espontânea, aumentando cada vez mais a ocorrência da resposta. Reforço negativo, diminui o número de ocorrência de uma resposta, porém quando retirado o reforço negativo, aumenta a probabilidade de uma resposta. Por exemplo, um choque elétrico inibiria o rato a pressionar a barra que dispensava o alimento na caixa da experiência de Skinner, o choque seria objeto inibidor. Você sabia? Adherência interrevetinção e inib, connortamento, desanares, anares, retira, cr, an, uiv, desanar, o, m. Ou trom, dunai, etercitus nara ela. Punição,
quando é aplicada a um organismo, este tende a diminuir a probabilidade de uma resposta. Por exemplo, o choque emitido ao rato toda vez que ele tentava apertar a alavanca tem efeito aversivo no organismo. D. Extinção, quando o comportamento desaparece e não há retorno, a menos que haja a recuperação da resposta, mesmo assim será por um breve curto espaço de tempo, pois a resposta extinta realmente desaparece do comportamento, seja animal ou humano. Vamos continuar com a abordagem sobre a teoria do condicionamento operante e falar sobre o conceito de reforço primário, secundário, por generalização e discriminação na construção da aprendizagem do sujeito. F. G. Reforço primário é caracterizado pelas necessidades primárias do organismo, tais como a fome, a sede e outros. Reforço secundário é associado às necessidades primárias. Por exemplo, um doce quando desejado por uma criança pode ser internalizado com a necessidade de ter dinheiro para que ela possa adquiri-lo, assim o dinheiro passa a ser o reforço secundário. Generalização é o modo condicionado de se adquirir a mesma resposta do comportamento do organismo, tanto no clássico com a experiência do cachorro, como no operante. À medida que o reforço positivo tende a aumentar, a probabilidade de uma resposta também aumenta. Os elogios, por exemplo, são fatores de generalização do comportamento. Tópico 1. 47. Para saber mais sobre o em relação ao pai. Em relação ao pai, para saber mais sobre o tem a AB ou discriminação, a resposta será sempre diferente dos diferentes estímulos, podendo ser reforçado um estímulo e outro não. Por exemplo, a criança será elogiada em casa por não ter apanhado do colega na escola, ou melhor, por ela ter batido no colega da escola, porém se ela repetir essa resposta espontânea e bater no pai, o pai a reprovará pela ação e ela internalizará que sua atitude não foi correta. Em relação ao pai. E o texto e subco. Concepções de aprendizagem na teoria behaviorista se dão por condicionamentos. Esses fenômenos de estímulos e respostas podem ser incondicionados e condicionados, de modo que se pode obter uma resposta programada por meio de um estímulo condicionado. Uma outra concepção dessa teoria é abordada por Skinner sobre o condicionamento operante, ou skinneriano, por meio do qual o organismo emite uma série de respostas espontâneas, que se seguirá a teoria do reforço positivo ou negativo. 48. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Tópico 2. Posicionamento de aprendizagem da Gestalt. Objetivo. Item: conhecer a concepção de desenvolvimento e da aprendizagem da psicologia alemã sobre a razão inata. Já compreendemos até aqui as concepções da aprendizagem baseadas no condicionamento behaviorista de Pavlov e Skinner. Neste tópico, aprenderemos um pouco mais. Odgo que o negrão desse pui eu noictgoan, seigutigt. Kogutud ouviu tu desse e gutkten se o jundkunk. Observamos que seus fundadores foram Kurt Kofka, de 1886 a 1941, Wolfgang Kohler, de 1887 a 1967, e Kurt Lewin, de 1890 a 1947, porém o pioneiro foi Max Wertheimer, de 1880 a 1943. Vamos entender o porquê. Max Wertheimer, autor do movimento aparente, considerou a percepção como objeto inicial de aprendizagem racional. Para ele, a percepção perpassa por inúmeras atividades cognitivas. A pessoa em atividade perceptiva pode decidir o foco de sua atenção e atentar para o que deseja atender, como, por exemplo, no processo de leitura, em que pode dirigir seu olhar para os símbolos sem atribuir significados ou concentrar-se em uma letra isolada ou ainda em extrair ideias significativas. RRN 8 Sujmagudiai de Kekgayampi. Figura 1, MAV. UKPRCGKCP. A forma de percepção do indivíduo pode, portanto, conduzi-lo ao modo como ele vai determinar o foco de sua atenção. Por exemplo, em uma sala de aula, o sujeito pode centrar-se em um ruído, qualquer seja ele, de ordem interna ou externa, assim poderá estar concentrado no ruído e não na aula. Observe que, num processo de atenção, o sujeito terá mais facilidade no sentido de encontrar as informações que procura e associá-las às próprias. Tópico 2. 49. Experiências anteriores, ou lembrá-las mais tarde.
Da mesma forma, a consciência também influencia a percepção. Assim, se o indivíduo estiver feliz, tudo pode lhe parecer maravilhoso; ao contrário, se estiver triste, a vida lhe parecerá monótona e doente. De modo geral, existe apenas uma interpretação razoável dos dados sensoriais. A busca da hipótese perceptiva correta, rápida e automática fica abaixo do nível da consciência. Vamos entender como isso acontece. Imaginemos a cena a seguir. Imagine: você está trafegando por uma estrada. De longe, você verifica algo parado no meio da estrada, percebe e logo levanta uma primeira hipótese: você pensa que se trata de um animal caído na estrada. À medida que vai se aproximando, você vai acumulando cada vez mais informação, sua hipótese muda, então você pensa: pode ser um outro objeto, um saco jogado ao longo da estrada. Assim, à medida que se aproxima do objeto, sua hipótese pode mudar várias vezes antes de saber o que está vendo realmente. Os testes de hipótese de percepção se tornam claros na medida em que se observa ou presta atenção em representações gráficas e ambíguas. O modo de conhecer do sujeito, o modo subjetivo, interativo e reconstrutivo possibilita, portanto, uma aprendizagem do mundo objetivo. Desse modo, o movimento aparente ocorre quando as pessoas interpretam dados sensoriais ou experiências subjetivas. A ênfase na aprendizagem recai sobre o modo livre de perceber e sobre a possibilidade de variar as hipóteses na tentativa de resolver os problemas através do pensamento racional. Para Wertheimer, a investigação do movimento aparente possibilitava ao sujeito pesquisar e relatar o que via, método de introspecção informal. Ele estudou as experiências subjetivas conscientes dos indivíduos e os encorajava ao uso do método objetivo. Vejamos como isso funciona na prática. Observem, a seguir, uma reprodução de uma litografia do artista Escher, que costumava brincar com as formas através da visão óptica. A observação dos quadros de Escher nos ajudará a compreender o posicionamento de Max Wertheimer. É possível compreender o todo, embora cada parte separada na litografia caracterize uma representação tridimensional perfeitamente aceitável. todo ou RGDC ou RCTC Photocti ou todo eu. Constatação: Wertheimer afirmava que o todo é diferente das partes. Portanto, para Wertheimer, o processo perceptivo e intelectual demonstra que o sujeito aprende por processos subjetivos de inferência hipotéticos os quais podem 50. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Variar e mudar à medida que se aproximam do objeto real ou mundo objetivo, de modo que pode ajudar o sujeito a superar ilusões perceptivas por meio das percepções verídicas. Para os gestaltistas, o conhecimento se dá pela razão inata e é anterior às experiências, pressuposto confirmado pela concepção de aprendizagem behaviorista segundo Se aprendizagem é um processo de insight, momento de luz, assim como a descoberta de Thomas Edison, que inventou a lâmpada, pois resulta do modelo pensado pelo sujeito e não através de estímulos jetgulóptico e onde RRN 8 Sujumabudi Figura 2. O educador precisa se questionar em sua formação e na praxis de suas atividades educacionais quanto ao processo de ensino e aprendizagem de seus educandos, de modo a favorecer uma aprendizagem significativa. Para tanto, ele pode partir das percepções subjetivas dos seus alunos, quer no campo intelectual, quer no campo emocional, levando-os, de modo racional e consciente, a decidir sobre a própria forma de aprender. Tópico 2. 51. Tópico 3 Teoria interacionista do desenvolvimento e aprendizagem de Piaget. Objetivo: item compreender as estruturas cognitivas e a maturação do desenvolvimento intelectual no sujeito cognoscitivo. RRN 8 Figura 3. Já estudamos até aqui as concepções de aprendizagem. Aprende através de suas experiências sensoriais subjetivas. Neste tópico, vamos conhecer o desenvolvimento do sujeito cognoscente na teoria de Jean Piaget e estudar a teoria interacionista da psicologia. Jean Piaget, de 1896 a 1980, de origem suíça, biólogo por formação, aos 11 anos publicou seu primeiro artigo.
Piaget, ainda na adolescência, se interessou por filosofia e se deteve no estudo da Neue Gedessetgnion. Eungeguseuldgdegedgtion, Sessuknugvolseio de interessar pelo estudo da epistemologia, parte da filosofia pertinente ao conhecimento humano. Piaget gostava de ser conhecido como epistemólogo. Após o doutorado em filosofia, Piaget iniciou suas pesquisas em psicologia. Trabalhou em laboratórios clínicos de psiquiatria em Zuriche e se deteve em conhecer teste de inteligência. Piaget considerou esse trabalho monótono e, questionando-se sobre os resultados, interessou-se pelos erros cometidos pelas crianças. Desse modo, ele rejeitou os testes psicométricos de inteligência. O erro para Piaget foi considerado importante para sua teoria. Ele é autor da Tgotik Descentgnieneikiunitivik. Eunuidk do RCTC. Sua investigação, Piaget observou e teorizou sobre as fases do desenvolvimento cognitivo do sujeito, com base no pensamento lógico. 52. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Ao se interessar pelas respostas erradas das crianças, ele acreditava que havia uma relação do erro com o pensamento lógico. Assim, passou a observar a criança em seu desenvolvimento, a partir do 0 ano de vida até os 16 anos, e denominou cada período de estágio cognitivo. Incuifecandogo Taiou e Initivo. Período sensório-motor, 0 ano aos 24 meses. Pré-operacional, 2 anos aos 6 anos. Operacional ou operações concretas, dos 6 anos aos 12 anos. Operações formais, dos 12 anos aos 16 anos. Piaget considerou dois tipos de estruturas, uma hereditária e outra desenvolvida a partir das relações com o meio ambiente, denominadas estruturas psicológicas. Vamos entender melhor o que são e como funcionam essas estruturas. 3.1 Sistema organizacional do desenvolvimento cognitivo. Estruturas, para Piaget, têm caráter biológico no desenvolvimento da inteligência, pois são compreendidas pelo fator hereditário de estruturas físicas e igualmente do sistema nervoso de cada espécie. Outro tipo de estrutura hereditária são as reações do comportamento automático, ou seja, os reflexos, primeiras construções de estruturas do bebê no ato de sucção. Também há outro tipo de estrutura que não é hereditária, são as estruturas psicológicas, desenvolvidas através do meio ambiente. Para Piaget, as estruturas são combinadas em esquemas, conjunto de ações de modo integrado, ou seja, ações que se manifestam em ordem de coerência, combinando ações físicas com as sensoriais. Por exemplo, pegar uma bola e olhar compreendem esquema de apanhar, esquema de segurar, esquema de olhar. O início da vida do bebê compreende um repertório desses esquemas sensoriais. As mudanças dos esquemas sensoriais motores simples no primeiro estágio para os esquemas mentais complexos da infância acontecem em 3 processos básicos: assimilação, acomodação e equilíbrio. Equilíbrio compreende o aspecto de adaptação. Para Piaget, a criança no processo da aprendizagem está sempre buscando o equilíbrio a fim de chegar coeongeoctudondo. P.DGDG 3.2 Maturação do desenvolvimento nos estágios cognitivos. Segundo a teoria piagetiana, o bebê tem um conjunto de esquemas limitados. A criança faz mudanças periódicas nas estruturas internas. Diante dessa constatação, Piaget considerou 3 questões importantes de reorganização ou equilibração, durante o processo de maturação e desenvolvimento cognitivo do bebê até a adolescência, no final de um estágio para o início de um novo estágio. O primeiro momento de equilibração acontece entre os 18 meses de vida, período de transição ou passagem dos esquemas sensoriais e motores simples à habilidade, como o uso de símbolos. O segundo momento de equilibração está no espaço dos 5 aos 7 anos, tempo em que a criança acrescenta novas habilidades de consolidação de esquemas. Essa etapa é denominada de operações. O terceiro momento de equilibração acontece no período que ocorre a fase da transição da criança para a adolescência, fase em que a criança entra na adolescência e passa a compreender e a operar com ideias. É a partir dessas 3 etapas de equilibração que ocorrem os 4 estágios maiores ou cognitivos, aos quais já nos referimos anteriormente e sobre os quais faremos uma abordagem. Estágio sensório-motor: o bebê não apresenta capacidade de abstração.
Toda a atividade intelectual tem natureza sensorial motora. A criança percebe o ambiente, experimenta a própria sensação, o estímulo visual, o auditivo, o tátil quanto à apreensão, o toque, o sentir. Esse estágio está dividido em 6 subestágios. 54. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. A. Primeiro subestágio, o bebê entre 0 a 1 ano apresenta uma ação de reflexo, quanto à sucção do leite. B. C. D. E. F. Segundo subestágio, o bebê entre 1 e 4 meses apresenta reações cercalares primárias, momento em que a criança repete ações que envolvem o próprio corpo, por exemplo, levar a mão à boca, rir repetidas vezes, num gesto de brincadeira e de prazer. Terceiro subestágio, o bebê entre 4 e 8 meses apresenta reações cercalares secundárias, período em que provoca ações repetidas fora do corpo, por exemplo, balbuciar, bater no móvel pendurado no berço. Quarto subestágio, quando o bebê está entre os 8 e 12 meses, ocorre o aparecimento e o entendimento das conexões casuais, ou seja, o bebê começa a explorar o próprio espaço. Quinto subestágio, no bebê entre os 12 e 18 meses aparecem as reações cercalares terciárias. O bebê não contente com as repetições exploratórias faz experimentos de novas ações ou variações dos movimentos motores. Sexto subestágio, no bebê entre os 18 e 24 meses, acontece o processo de representações simbólicas, a criança compreende o símbolo separado do objeto. 2. Estágio pré-operacional, período que compreende o final do sexto subestágio até o início das operações concretas, primeiros anos de vida escolar. Esta fase é caracterizada pelo egocentrismo, centralização e descentralização, estados e transformações, desequilíbrio, irreversibilidade e raciocínio transdutivo. A criança no estágio pré-operacional não consegue fazer o reconhecimento dos diferentes tipos de conservação de números, comprimentos, quantidades, substâncias ou massas, peso e volume. O egocentrismo na criança não implica dizer que ela é egocêntrica, é uma etapa marcada em que o pensamento da criança considera que os outros veem o mundo do modo como ela mesma o vê. Em um experimento, foram apresentados para uma criança uma árvore, uma casa, uma igreja, a árvore estava mais próxima dela. Ao ser indagada sobre qual dos objetos estava próximo dela, ela respondeu convicta que era a árvore. Novamente, ao ser indagada sobre qual objeto estava próximo do experimentador, sua resposta foi a mesma, a árvore. As respostas são sinais indicativos de que ela não se coloca no ponto de vista do outro. Centralização e descentralização, a criança focaliza somente a dimensão do estímulo, centraliza nele e não consegue diferenciar do outro. Em um experimento, foram apresentadas à criança 2 bolas de massa de modelar de mesma quantidade de massa. Em seguida, uma bola foi transformada em bastão. Novamente foram apresentados à criança a bola e o bastão e indagado qual continha menos massa. A criança apontou o bastão e justificou dizendo que tinha menos porque era mais fino. Estados e transformações. O pensamento cognitivo da criança é estático e rígido, não consegue associar uma totalidade de maneira coerente e integrada. Desequilíbrio. A criança apresenta um pensamento ilógico engraçado, momento caracterizado pela incapacidade de assimilação. Tópico 3. 55. Irreversibilidade, legitima as dificuldades da criança com os problemas de conservação de massa. A criança nessa fase não consegue compreender os tudgoku, noi e o oktguatio, raciocínio transdutivo. A criança não interpreta os fatos partindo do particular para o particular. Sua lógica conclusiva é incorreta, pois parte de uma observação particular e generaliza como uma ação comum a todos. Por exemplo, a criança vê alguém comendo algo fazendo gestos enjoativos, logo conclui que o mesmo alimento causará a mesma reação a todas as pessoas. Estágio de operações concretas. Neste estágio a criança já internaliza e faz suas organizações assimilativas, a estrutura do desenvolvimento cognitivo já está mais elaborada, a atividade intelectual faz uma lógica dedutiva, compreende o processo de reversibilidade, entende que as operações mentais e as ações físicas podem ser revertidas, ou seja, podem assumir uma outra forma conservando os resultados.
3. Estágio de operações concretas. A criança consegue de modo seguro compreender o modo abstrato e tem melhor compreensão sobre composição, associação ou associatividade, identidade, reversibilidade, pois, nessa fase do desenvolvimento, já consegue fazer agrupamento de ideias, objetos, palavras e conhecimentos diversos. Vamos às definições sobre composição, associatividade, identidade e reversibilidade. A. B. C. D. Composição. A criança consegue combinar resultados por meio de operação e elemento de conjuntos, como, por exemplo, adicionar um número inteiro a outro número inteiro e saber que dará outro número inteiro. Associatividade. Identidade. A criança identifica o elemento único de um conjunto, que, combinado com qualquer outro elemento do grupo, não se CNTGTC. Praxgorno, 08. Reversibilidade. Diz respeito ao processo de operações mentais que são revertidas, ou seja, para cada elemento do grupo ao elemento inverso, que, quando combinado, aparece o elemento identidade, Pursgorno, 4/4. 0 ou 0/9. 0. Nesse estágio, a criança desenvolve e amplia uma série de regras e estratégias de modo que ela passa a examinar o mundo e a interagir, conseguindo, assim, construir um pensamento lógico-matemático mais elaborado. Observem que, mesmo frente a esse desenvolvimento mais elaborado, sua aprendizagem ainda depende do concreto, ou seja, necessita de interagir com o conhecimento a partir de atividades práticas e concretas. 56. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. 4. Estágios de operações formais. Neste estágio, o adolescente é capaz de encontrar possíveis soluções para situações-problema. O pensamento cognitivo tem maior facilidade para a abstração, pois o sujeito compreende e elabora hipóteses investigativas, apresenta uma preocupação com maior abstração sobre o futuro e reflete as questões de valores pessoais, sociais e ideológicas. O desenvolvimento cognitivo se apresenta numa riqueza de pensamento lógico mais elaborado, e o raciocínio hipotético dedutivo é capaz de elaborar premissas possíveis de investigação para a comprovação de sua investigação. O adolescente evolui melhor o pensamento crítico e é capaz de pensar em termos de possibilidades ou probabilidades. Na escola, ele opera com a realidade e tende a empregar mais a lógica dedutiva, sendo capaz de mudar suas teorias. Piaget oferece alguns problemas para verificar se o adolescente está no nível de operações formais. Para isso, o adolescente deve estar apto a resolver todos os tipos de combinações possíveis de modo coerente e correto, demonstrar capacidade de encontrar soluções para problemas elaborados por ele, de modo que seja capaz de desenvolver testes sistemáticos a partir das hipóteses, revelar capacidade de dar explicações verbais focalizando contradições, conhecer as estruturas de reticulados, compreendidas como subdivisões de classes. O desenvolvimento intelectual cognitivo transcorre do entendimento de como o sujeito passa a construir e reconstruir seus conhecimentos e consolidam sua aprendizagem. É importante considerar que, em cada fase do desenvolvimento cognitivo, acontece o processo de reorganização e equilibração de uma fase para outra, que o bebê, a criança e o adolescente precisam assimilar, acomodar e adaptar-se às novas estruturas de modo significativo, para o amadurecimento de suas estruturas. E o initivo e o initivo ajuda o educador a desenvolver uma prática significativa no âmbito educacional. Tópico 3. 57. Tópico 4. Teoria da aprendizagem cognitiva de Ausubel. Objetivo. Item: compreender o desenvolvimento cognitivo a partir da teoria de Ausubel. Os estudos sobre o desenvolvimento intelectual cognitivo nos permitem compreender o desenvolvimento humano, desde a fase inicial, quando o sujeito ainda é bebê, até a adolescência. Esse desenvolvimento passa, como vimos, pelos estágios sensório-motor, pré-operacional, concreto e formal. A temática que iremos abordar, neste tópico, baseia-se na teoria de Ausubel, que tem como prioridade a importância de uma aprendizagem significativa no processo educacional. David Paul Ausubel, 1918, nasceu em Nova York. Filho de imigrantes judeus, é considerado o psicólogo da aprendizagem significativa. Ausubel fez uma
União GNTTG Setgotik DG Psigtg Serruieunoik Jukniuchek DG Ektintoik Geodugtvo. Que os professores devem conhecer os níveis prévios em que se encontram os alunos quanto ao conhecimento para uma melhor elaboração da praxis didática no processo do ensino-aprendizagem. Para que a aprendizagem seja significativa para o aluno, faz-se necessário que o educador parta do conhecimento da necessidade de seus educandos. Ausubel considerou dois tipos de aprendizagem, a significativa e a mecânica. A significativa compreende que o aluno precisa ter disposição para aprender, e a mecânica é o processo pelo qual o aluno memoriza e traduz conceitos. Ausubel não era contrário à aprendizagem mecânica, pois acreditava que ela era necessária para que o aprendente pudesse ter ideia de conceitos de um conhecimento específico, e que posteriormente poderia se tornar significativo para o aluno. Ele. 58. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Mostrou que um sujeito pode aprender algo mecanicamente e posteriormente perceber que este conhecimento está relacionado a um conhecimento que já possuía. Neste caso ocorre um esforço e um tempo para a assimilação do conceito que facilmente seria compreendido se encontrasse âncora, ou seja, um conceito subsunsor. O subsunsor é uma estrutura específica da estrutura cognitiva do sujeito que permite uma melhor assimilação de um novo conceito. Assim, a informação se integra ao cérebro do indivíduo de modo organizado, próprio para armazenar outras experiências prévias. Para que a aprendizagem significativa aconteça, é necessário que o material de aprendizagem seja significativo e não arbitrário, que o estudante tenha disposição para se relacionar com o conhecimento e não apenas memorizar, que o conteúdo incida em um mínimo da estrutura cognitiva do sujeito, processo de assimilação, segundo Piaget, ou seja, que possa fazer pontes. Esses são os subsunsores necessários para garantir a necessidade da aprendizagem relacionada aos conceitos de um conhecimento específico. Para Ausubel, a aprendizagem significativa divide-se em 3 etapas. Aprendizagem representacional, aprendizagem de conceitos, aprendizagem proposicional. A primeira está associada à aquisição feita pelo sujeito aprendente, a relação entre a significação de símbolos e associações de um objeto de conhecimento e outro objeto, tais como a sonoridade das letras e a representação gráfica. A segunda, aprendizagem de conceitos, compreende o alargamento ou o crescimento representacional em níveis abstratos, como o significado de palavras. O terceiro posicionamento da aprendizagem significativa é a proposicional e compreende um pensamento lógico de interpretação de conceitos mais ou menos abstratos. Até aqui, compreendemos que a aprendizagem significativa para Ausubel deve se constituir das organizações prévias do educando, considerando o modo como ele se predispõe a aprender. Para isso, faz-se necessário que o professor conheça os níveis de aprendizagem já internalizados pelo aluno, denominados de subsunsores pré-existentes no estudante. Nesse sentido, o professor deve observar em sua didática de ensino processos significativos de aprendizagem, a fim de que possa garantir o desenvolvimento cognitivo dos educandos. Tópico 4. 59. Tópico 5. Desenvolvimento do pensamento e processos mentais superiores por Vygotsky. Objetivo. Item: conhecer os níveis de aprendizagem da criança a partir da teoria de Vygotsky. Compreendemos, no tópico anterior, a posição de David Paul Ausubel, psicólogo cognitivista, sobre a aprendizagem significativa, necessária para a formação do profissional da educação. Nesta aula, estudaremos mais um autor da teórica interacionista da psicologia. Lev Semenovich Vygotsky, de 1896 a 1934, soviético, formado em Direito, estudou História, Filosofia, Psicologia, Literatura e Medicina. Foi um pesquisador nato. Teve como colaboradores nos estudos em Psicologia Alexander R. Luria, de 1902 a 1977, e Alexei N. Leontiev, de 1904 a 1979. Vygotsky buscou investigar o funcionamento mental, ou seja, as funções psicológicas superiores, as quais têm por base a condição biológica do ser quanto às atividades cerebrais, e o funcionamento psicológico, fundamentado nas relações sociais do sujeito.
Desse modo, considerou o funcionamento psicológico do sujeito, a interação ou as relações entre outros indivíduos e o mundo, compreendendo o processo histórico, fenômeno pertinente ao desenvolvimento humano. Entretanto, o funcionamento mental para Vygotsky só poderia ser entendido se analisados os processos sociais e culturais da realidade do sujeito. Assim, a busca da origem de toda a atividade consciente do sujeito estaria na raiz da influência social, ou na relação do sujeito com outros e com o ambiente cultural. O funcionamento mental se caracteriza, pois, pela ação ou atividade do indivíduo, podendo ser executada por um indivíduo sozinho ou em parceria com outro ou por um grupo maior de integrantes. 60. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Vygotsky também considerou em suas pesquisas a importância de estudos da psicologia animal, observou o comportamento animal de modo a articular esse conhecimento ao entendimento das funções psicológicas humanas. Vygotsky foi o primeiro estudioso da psicologia a indicar os mecanismos pelos quais a cultura se torna parte da natureza de cada pessoa, influenciando a ontogênese, estudo do desenvolvimento biológico do indivíduo. Verificou ainda que o desenvolvimento das tradições culturais tem um paralelo com as capacidades biológicas da criança. O desenvolvimento cognitivo do sujeito, para Vygotsky, compreende uma reconstrução interna de modo interpsíquico variando em intrapsíquico, ou seja, fatores internos psicológicos e fatores externos psicológicos. Assim, compreendeu que o desenvolvimento humano é o resultado da ação interatuante dos fatores de maturação, base biológica ou amadurecimento das estruturas orgânicas mediante a relação com o meio, experiência, relação do sujeito com o meio e objetos de conhecimento ou atividades físicas e lógicas, transmissão social, processo pelo qual o sujeito é psicologicamente reproduzido pela maneira particular de sua cultura. Vygotsky, em seu estudo sobre a aprendizagem da criança, identificou dois tipos de discurso, o discurso egocêntrico e o discurso interior. O discurso egocêntrico compreende instâncias específicas de afirmações gerais sobre a origem social do funcionamento mental da criança, o discurso interior permite que o sujeito planeje e regule suas ações. O discurso egocêntrico é uma forma de transição de discurso exterior para o interior. Assim, o pensamento da criança, por volta dos 3 anos, reflete uma nova função autorreguladora semelhante ao discurso interior. No discurso exterior, a criança não diferencia ainda a função do contato social do contrato da interação social. Você já pensou como o processo histórico-cultural de uma criança pode causar diferenças de aprendizagem? Imaginemos duas crianças de mesma idade, uma da zona urbana e outra da área rural. Será que o processo de escolarização é o mesmo? As respostas de ambas em processo de arguição são iguais. Você sabia? Ao imaginar e tentar responder estas questões, é possível perceber o que Vygotsky analatra discurso utilizada no Vygotsky, tópico 5. 61. Quis dizer sobre o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Para ele, antes de se mensurar o nível intelectual cognitivo da criança, é preciso considerar a cultura a qual ela está inserida ou o ambiente social e ainda o fator psicológico. Vygotsky considerou que as crianças possuem em seus discursos níveis potenciais de desenvolvimento que correspondem ao funcionamento intermental e intramental agindo simultaneamente. Esses níveis potenciais são caracterizados de zonas de desenvolvimento. Vamos compreender melhor esse nível, Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. A ZDP compreende o nível mental da criança naquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda de um adulto, de um colega, ou de um grupo. Dito de outra maneira, é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Verifique melhor esses níveis esquematizados abaixo. A implicação S da ZDP narra a organização da educação normal, ou RZJ. Cação é o data-li. Ação de afirmou que um signo é o meio pelo qual o desenvolvimento real é o nível que corresponde à aprendizagem real e atual da criança, ou seja, até onde ela é capaz de resolver uma situação-problema sozinha. Já a ZDP é o nível em que ela necessita da participação de uma pessoa ou um grupo para encontrar a resposta da situação-problema. Assim, o desenvolvimento potencial caracteriza a aquisição do novo, tornar-se real e atual, ou melhor, no conhecimento potencializado, o sujeito, e novamente o processo de aprendizagem, é estabelecido pronto para uma nova sucessão de etapas.
Sobre os signos da linguagem, Vygotsky afirmou que um signo é o meio pelo qual influencia outros indivíduos no processo social. Numa etapa de desenvolvimento mais avançado, o signo primeiro influencia o sujeito. A linguagem, tanto para a criança como para o adulto, é uma função de comunicação que facilita o contato social e influencia os indivíduos. 62. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. O pensamento verbal, na visão vygotskiana, não é inato, nem natural do comportamento, mas determinado pelo processo histórico e cultural do sujeito em processo do desenvolvimento e aprendizagem. Para Vygotsky, os processos biológicos são funções psicológicas superiores de atividades cerebrais e dos processos psicológicos. O pesquisador soviético considerou que os níveis de desenvolvimento da criança implicam no processo histórico e cultural, fenômeno importante a ser considerado quando se quer avaliar os níveis de desenvolvimento real, proximal e potencial. Saiba mais sobre Vygotsky W. A. Angstman de Risco. Tópico 5. 63. Aula 4 Teoria